Oi, gente! Hoje eu tô assim, né? Porque é a nossa última trilha, por isso que eu vim assim com um azul mais escuro. Mas é uma das melhores trilhas que eu amo trabalhar, porque dentro desse contexto nós vamos falar um pouco mais, só que sobre conexões humanas nas organizações. A gente vai começar a entender como humanizar as nossas relações. E na aula de hoje, para falar um pouco mais sobre humanização, eu quero conversar contigo sobre processos de comunicação. Mas não só aquela coisa que a gente estuda de maneira teórica, mas a gente vai ilustrar aqui de uma maneira bem mais legal, tá certo? Aqui nesse meu slide, você está vendo que tem os elementos do processo de comunicação, né? Então, eu tenho o emissor e eu tenho o receptor, certo? Pessoa A, eu aqui. Pessoa B, você aí, certo? Eu emissor, você receptor, perfeito? Como que a gente vai começar a entender todos os nossos processos psicológicos, né? E aí é importante porque os elementos da comunicação, ele trabalha exatamente tudo aquilo que nós entendemos sobre percepção, estímulo, né? Olhar o ambiente e tal. Mas ele também vai nos mostrar que a maneira que nós nos comunicamos, ela pode tanto estreitar os laços, como ela pode afastar. E é um processo extremamente importante quando a gente vai falar de organização. Uma vez que todos nós temos atividades, temos funções a serem executadas no nosso trabalho, mas tudo aquilo que a gente faz depende de comunicação. A forma que a gente entende, a forma que a gente expressa, a maneira que nós fazemos, tudo isso é comunicar. Então, como que funciona, como que se dá esse processo de comunicação? Eu tenho a pessoa A, que sou eu, emissora, né? E eu tenho a pessoa B, que é você, o receptor dessa mensagem. Se você olhar aqui o meu slide, nós temos uma informação, existe uma informação que sai de mim e que eu quero que chegue até você. Essa informação, no nosso caso, é um código. E que código que nós estamos usando? Né? É a maneira que eu vou utilizar para comunicar, para transpassar essa informação até você. No nosso caso, nós estamos usando aqui o meio de comunicação, que é aí a câmera, né, a videoaula. Esse é o nosso meio. Essa informação, a maneira que eu vou transmitir ela para você, a gente chama de código, certo? Só que, a partir do momento que a gente rompe essa tela e essa mensagem chega até você, existe um outro processo que a gente chama de decodificação. Isso significa que essa decodificação, se você for voltar lá para os processos psicológicos, tem a ver com a percepção. Então, muitas vezes, a maneira que eu comunico não é a mesma maneira que você entende. Ou seja, a sua decodificação, a sua leitura de mundo, a sua leitura de ambiente, a percepção dos fatos faz com que você entenda de uma maneira e eu tente comunicar de outra. Porque eu comunico da maneira que é mais fácil para mim. Então, o processo de comunicação, basicamente, ele se dá por meio de um emissor, de um receptor. O emissor lança um código e o receptor decodifica essa informação. Só que entre eu e você pode existir algo que pode trazer aí um desentendimento, que dentro do processo a gente chama de ruído. Por que ruído? Porque você não está entendendo aquilo que eu estou comunicando. Então, se eu estou falando que 1 e 1 é 1 mais 1 são 2, e você entendeu que 1 e 1 é 11, isso significa que nós dois estamos vendo a mesma coisa, mas eu estou informando algo que não está claro para você. E é neste momento que a gente começa a entender as conexões, as relações humanas, tanto na vida, porque a gente está aqui focando, obviamente, no trabalho, porque quando a gente estuda comportamento, o momento que a psicologia entra aí é realmente para trazer um ambiente seguro emocionalmente e psicologicamente, para que se possa exercer as atividades laborais com eficiência e com eficácia, mas também são conceitos que valem para a nossa vida. Então, a partir do momento que a gente começa a entender
como que funciona o processo em si da comunicação, nós conseguimos trabalhar para que a comunicação ela seja mais efetiva e assertiva. De que maneira? Não falar apenas na minha linguagem, uma vez que eu entendo que a minha percepção de mundo ela é diferente da sua, mas procurar ao máximo adaptar a minha linguagem para uma linguagem que seja mais fácil para que você compreenda. Ah, professora, mas nem sempre isso é possível, porque às vezes, sei lá, a desculpa que você vai dar. É por isso que, quando a gente vai para processos de comunicação, ele traz algo muito importante para nós. E dentro do processo é o feedback. E o feedback, a gente vai desmistificar aí um pouquinho, porque às vezes a gente pensa que feedback é só aquele retorno de, eu fiz, não fiz, olha, vem cá, deixa eu te dar um feedback, mano, isso aqui eu não gostei, não. Não, não é só isso. Quando a gente fala de feedback dentro dos processos de comunicação, é assim, olha, eu preciso que você... Olha, foca aqui no meu exemplo, tá? Eu preciso que você vá trazer um copo com água para mim. Aí você pergunta da pessoa, você entendeu? Aí ela vai dizer, entendi. Só que não pode morrer aí. O que você entendeu? Aí ela vai te dizer, não, você quer que eu pegue um copo com água para você. Ah, legal. Onde que você vai pegar esse copo com água? Então a gente começa a trabalhar, por exemplo, perguntas abertas, perguntas fechadas, para que a gente tenha plena consciência de que a pessoa entendeu essa informação. Por que isso aqui é importante? Porque quando a gente vai pensar dentro das nossas atividades laborais, por exemplo, a gente costuma achar que o óbvio não precisa ser dito. É por isso que existem vários conceitos. E hoje, o que há de mais moderno no que tange a comunicação é a comunicação não violenta, são os conceitos da CNV. Então, quando a gente entende como comunicar de maneira assertiva, nós minimizamos as falhas, nós minimizamos os defeitos e, mais do que isso, já que a gente está falando de organização, o objetivo é realmente esse, eficácia, eficiência, lucratividade. Só que bem mais do que isso, afinal, a gente sabe que as nossas atividades de trabalho, por vezes, a depender da demanda, pode ser estressante. Com uma comunicação mais ajustada e mais alinhada, nós conseguimos não nos deixar influenciar pelas demandas do dia a dia, pelo estresse dos processos, e a gente começa a se conectar, né, tanto com a organização, mas principalmente com as pessoas. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, porque conexões humanas dentro das organizações ou na vida depende de comunicação. Beleza, turma? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.